Recentemente me perguntaram, como é que, pastor, como é que você sabe o que é para falar todo domingo, né? O que é para trazer a mensagem? So recently I was asked, so pastor, how do you know what you need to preach about every Sunday, every week that you preach? E normalmente isso vem através da devocional do tempo com Deus. That usually comes through devotional time with God, pedindo a Ele, asking Him assim, Senhor, qual é o recado do Senhor para o seu povo? Asking Him directly, what is your message for your people this week? E a grande maioria das vezes, pela inspiração do Espírito, a great majority of times through the inspiration of the Holy Spirit, eu tenho a convicção, olha, isso é o que eu entendi de Deus, que é para falar. This is what I have understood from God that needs to be said. E existem algumas situações, there are some situations em que isso não acontece, in which this doesn't happen. E eu não sei se é pelo silêncio do Senhor. I don't know if it's because God is silent ou porque eu não consigo ouvir a voz de Deus, or because I can't hear what God, listen, understand what God wants to say. Muitas vezes é por observar, né, a situação ao meu redor. Sometimes it's just observing the situation around me, que assim, uma convicção da Bíblia vem à tona, that like a conviction from the Bible comes and surfaces, e tipo assim, é isso que eu preciso falar. That's the message today. Então hoje, chegando para esse domingo, eu tinha 3 caminhos. Coming to this Sunday, I had 3 directions. E uma para falar sobre a forma como a gente deve controlar a nossa fala a partir do fato de que o Espírito Santo habita em nós. One direction was how we should take care of what we say based on the Holy Spirit living in us. A outra direção, the other direction, era sobre a questão do como nosso coração é enganoso. The other direction was how our hearts, they fool us. E porque o coração é enganoso, because our hearts, they're foolish. As nossas emoções assumem o controle das nossas decisões. Our emotions sort of lead the way when we make decisions. E aí a gente toma decisões erradas, porque não são decisões com base na obediência a Deus e sim na emoção. And we make bad decisions because they're based on emotion or perception versus being made based on the obedience to the Lord. Essa era a segunda direção. This was the second direction. Mas chegando na igreja hoje de manhã, but when I arrived at church this morning, a convicção veio, the conviction came. E eu quero compartilhar com vocês, talvez seja a passagem bíblica mais compartilhada, mais conhecida de todos os tempos. Se não for a mais, é uma das mais. And I want to share this evening one of the most well-known passages in the Bible. If it's not the most well-known, it's one of the most, que é o Salmo 23, which is Psalm 23. Essa semana foi a 4ª semana seguida para mim que eu posso dizer que foi broca. This is the 4th week in a row that I can say was really tough. Por vários motivos, just a whole bunch of reasons. Teve morte, there was death, mais de uma, more than one. Uma, infelizmente, por suicídio, one, unfortunately, a suicide. Depressão, depression. Deportação, deportation. Angústias da alma, angst of the soul. Dificuldades
financeiras, de gente que não tinha o que comer em casa, financial difficulties of people who didn't have food at home. E aí essas circunstâncias, in the midst of these circumstances, a gente que tem um embasamento na palavra de Deus, those of us that are rooted in the Word of God, a gente reage, responde, na maior parte das vezes, com base na palavra de Deus. So those of us that are rooted in the Word of God, most of the times, a lot of the times, we respond based on the Word of God. E essa foi eu acho que a resposta que Deus me deu para essa semana assim, super atabalhoada, super pesada, né? É a quarta semana. Eu estou numa sequência aí boa. This is sort of like the fourth week that's been really, really heavy and how God has responded. E essa foi a convicção do meu coração. This was the conviction of my heart. Eu quero ler com vocês, I'm going to read with you o Salmo de número 23. It's Psalms, the 23rd Psalm. Esse salmo é atribuído a Davi. This psalm is attributed to being written by David, o salmista, psalmist, o rei Davi, King David, que foi um dos pecadores mais assim espetaculares da Bíblia, no sentido assim, errou muito. David was one of the most like spectacular, not from a spectacle, but like just he sinned a lot. E no entanto, Davi é tido como o homem segundo o coração de Deus. And yet David is known as the man according to God's own heart. Porque Davi sentia essa intimidade com Deus, ele experimentava, ele vivia, because David, he not only felt, he experienced this intimacy with God. E todas as vezes que ele pisava na bola, every time that he messed up, ele se arrependia, he would repent, ele clamava a Deus, he would cry out to God, ele tinha essa coisa com Deus, he had this connection with God acima do normal, which was abnormal. E é esse Davi que nos traz a convicção que eu quero compartilhar com vocês esta noite. And this is David, the one who brings this conviction that I want to share with you this evening. Então, como a gente tem mais pessoas que falam inglês e português do que inglês, a gente vai ler o trecho inteiro em português. And since we have more Portuguese speakers who, we're going to read this whole text in Portuguese. E os que falam inglês vão acompanhando aí nas legendas. And as you speak English, you can follow along in the legends in English. Mas eu vou convidar você a se colocar de pé. I want to invite you to stand. E a gente vai ler juntos, de início ao fim, o Salmo de número 23. We're going to read from the beginning to the end. Psalm 23, in Portuguese, em português. And if you can't speak Portuguese, se você não fala em português, the words are there in English. As palavras estão ali em inglês. And you can say it along with us. Pode dizer conosco in your language, no seu idioma. Então vamos ler juntos. Let's read together. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor. Venham comigo, leiam comigo. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Pai, fala aos nossos corações. Father, speak to our hearts. Essa é a tua palavra lida. This is your word that has been read. Que ela encontre um lugar especial nos nossos corações. May this word find a special place in our hearts. Em nome de Jesus. Amém. In Jesus' name. Amen. Podem sentar-se. Please be seated. O Salmo começa com essa declaração contundente de Davi. The Psalm starts with this direct declaration, affirmation of the psalmist David. O Senhor é o meu pastor. The Lord is my shepherd. E às vezes a gente não entende a profundidade dessas palavras, porque o contexto em que isso foi escrito, o pessoal entendia o que é o serviço, o trabalho de um pastor de ovelhas. Sometimes we don't understand the full context because we don't live in this context that in which this was written, where shepherds took care of sheep and that was their daily lives. That was their daily life. Mas essa primeira palavra é importante a gente descrever. This first word is important for us to describe. O Senhor, the Lord. A palavra no hebraico, the word in Greek, é uma palavra, dizem os escritores antigos do hebraico, que é uma palavra impronunciável. The Hebrew writers of old say that this is an unpronounceable word. São 4 letras. There are 4 letters. Tetragrama, a tetragrammaton, e que transliterado, and when we transliterate it, a gente chega a Jeová ou Yahweh ou Javé. When we transliterate it, it sounds something like Jehovah or Yahweh or something like that. Mas os escritores da Bíblia, the writers of the Bible, tinham uma referência profunda a essa invocação do Senhor. The writers of old, they had a very profound respect for how to invocate, how to call out the name of the Lord. E essas 4 letras, these 4 words, na linguagem original, in the original language, não tinha como pronunciar. You could not pronounce it. Mas alguns comentaristas, some commentaries, dizem que a junção das palavras dava a entender que era um som parecido com a respiração. Some writers comment that the 4 letters put together, they sort of form the sound of a breath. E a intenção por trás disso, the intention behind this, é ressaltar que a cada fôlego nosso, a cada respirada nossa, nós estamos invocando e refletindo o nosso Criador. And the idea behind this is that at every breath that we breathe, every few seconds, when we inhale and exhale, we are worshiping, we are adoring, we are reflecting the glory and the greatness of God. Jeová, Yahweh, que é o Criador de todas as coisas, who is the creator of all things, Ele que soprou e a vida existiu. He was the one who breathed life into existence. E é importante a gente ressaltar isso. It's important for us to really emphasize this, para entender a grandiosidade ou a intenção de o salmista descrever a grandiosidade de quem é o Senhor. It's important for us to re-emphasize this so that we can understand that the psalmist is really trying to emphasize the greatness of the Lord. O Senhor, the Lord, Yahweh. O que dá vida, the giver of life. O Criador de todas as coisas, the creator of all things, o Deus Todo-Poderoso, the Almighty God. E aí ele diz, o Senhor é o meu pastor. It says, the Lord is my shepherd. A gente não entende o que é de verdade a função, o papel, a importância de um pastor de ovelhas. We really don't understand the responsibility, how profound the role of a shepherd of sheep is. Mas
algumas ideias aqui que vinham à mente de quem lia isso antigamente, no tempo que foi escrito. But some ideas that came to mind by those who read this back in the day when this was written. O pastor de ovelhas tem a responsabilidade de cuidar. The shepherd has a responsibility of caring. Ele tinha a responsabilidade de proteger. He had the responsibility of protecting. Ele tinha a responsabilidade de conduzir o rebanho às gramas, à pastagem boa. He had the responsibility of leading the flock to the good feeding grounds, the good grass. O pastor aqui, the shepherd described here, é o que conhecia as suas ovelhas. The shepherd here, he knew his sheep, e as suas ovelhas o conheciam. His sheep knew him. O pastor aqui é o que protegia todas, porque ele as conhecia bem. The shepherd here protected all of them because he knew them well. E a gente tem a história na Bíblia das 99 ovelhas que foram deixadas, e o pastor foi atrás daquela uma que se perdeu. There's a story in the Bible of the shepherd that let the 99 alone and went after the one who got lost. Esse é o pastor que o salmista descreve. This is the shepherd that the psalmist is describing. Um pastor que se importa com a gente. A shepherd who cares for us. Um pastor que cuida da gente. A shepherd who cares for us. Um pastor que provê as nossas necessidades. A shepherd who provides for our needs. Um pastor que vai às últimas consequências para defender as suas ovelhas. A shepherd who goes to the extreme consequences to defend his sheep. Inclusive o salmista David the psalmist, era pastor de ovelhas. He was a shepherd. E se você conhece a história, if you know the story, antes dele ser ungido rei, before he was anointed as king, o seu trabalho era cuidar das ovelhas. His job was to take care of sheep. E ele, ao cuidar de ovelhas, foi a melhor preparação para ele ser um pastor de Israel. And in caring for sheep, that was his best preparation for being the shepherd of Israel, como seu rei, as his king. E a própria narrativa bíblica diz que ele defendia o seu rebanho dos lobos, dos ursos, dos leões e de qualquer perigo que ameaçasse. The Bible says that David defended his flock from the bears, the lions, the wolves, and any danger. O pastor é aquele que vai às últimas circunstâncias para cuidar e proteger do rebanho. The shepherd is the one who goes to the most extreme circumstances to care for his flock. E Davi se refere ao Senhor Yahweh como seu pastor. David refers to his Lord Yahweh as his pastor. Aquele que cuida, the one who cares. Aquele que provê, the one who provides. Aquele que protege, the one who protects. Aquele cuja responsabilidade é cuidar. It's the one, his responsibility is to care. Esses dias eu vi um vídeo interessante aí na mídia social. These days I saw a very interesting video on social media. Talvez vocês já tenham visto também. Maybe you've seen it. Porque a Bíblia diz que o pastor conhece as suas ovelhas. The Bible says that the shepherd knows his sheep. E as ovelhas ouvem a sua voz. And it says the sheep hear his voice. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo no YouTube de um pastor de ovelhas. Eu acho que na Austrália. And I don't know if you've seen this video on social media. I think it's a shepherd in Australia. E ele está ali com mais 2 ou 3 outros homens. He's there with 2 or 3 other men. E chama as ovelhas. E tem um monte de ovelhas assim no pasto. There are a bunch of sheep out there. Deles chama as ovelhas. One of them calls the sheep. E elas nem respondem. They don't respond. E aí o outro fala, deixa eu tentar dela. One says, let me try. Aí ele vai lá, chama não sei o que, faz algum, sei lá, chama lá as ovelhas.
para ver se elas dão atenção. The second one tries the same, to call the sheep, to call their attention. Let's go, vamos embora. E eles o ignoram, they ignore him. Aí o pastor das ovelhas, the shepherd of the sheep, um matuto australiano com aquele chapéuzão, né? An Aussie with that hat on, encostado assim na cerca, just leaning on the fence. Ele faz um chamado, um urro, não sei o que é aquilo. He calls out, he cries out. Não é uma palavra, não é uma word. Ele fala um negócio assim, something like that, algo assim. E todas as ovelhas olham para ele. And all the sheep look to him. Vocês já viram esse vídeo? Have you seen that video? E aí a segunda vez ele, the second time he, todas as ovelhas vêm. All of the sheep come in his direction. E aí me veio à mente, that's what came to mind. O pastor conhece as suas ovelhas. The shepherd knows his sheep. E as ovelhas ouvem a sua voz e obedecem a sua voz. And the sheep obey his voice. É nesse contexto que Davi fala. This is the context in which David speaks out. Ele diz: o Senhor Jeová é o meu pastor. It says Jehovah is my shepherd. E tem uma palavrinha aí no meio também que a gente vai falar depois. And there's a little word there in the middle that we're going to talk about later. O Senhor é o meu pastor. The Lord is my shepherd. Davi torna isso pessoal. David makes this personal. E ele declara isso. And he declares that o Senhor Jeová, Jehovah, the Lord, o Criador de tudo, the Creator of all things, Ele é o meu, He's mine, I'm His and He is mine, eu sou dele, Ele é meu. Shepherd, pastor. And I think it's necessary for some of us here this evening to be reminded. Eu acho que é necessário para alguns de nós aqui sermos relembrados that the Lord is our shepherd, que o Senhor é o nosso pastor. He is the one who cares for us. É Ele quem cuida. He is the one who provides. É Ele quem provê. He is the one who protects. É Ele quem protege. He is the one who goes to extreme measures so that we can live with Him forever. É Ele quem vai e toma as medidas mais extremas para a gente estar com Ele. And that's why He died on the cross. E por isso Ele morreu numa cruz. Porque o Senhor é o meu pastor. Because the Lord is my shepherd. E aí Davi vai desenvolvendo as consequências disso. David sort of unravels the consequences, what that means. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. A gente vê aí a provisão de Deus. We see God's provision. A gente vê o cuidado de Deus de guiar-nos mansamente. We see God's care as He leads us and to quiet waters, a águas tranquilas. Próximo versículo, the next verse, Ele refrigera minha alma. He refreshes my soul. O bom pastor é esse que cuida da nossa saúde emocional. The good shepherd is the one who cares for our emotional health. E eu acho que nós precisamos nos apegar, abraçar essa realidade. I think we need to embrace this reality. Porque alguns de nós estamos padecendo emocionalmente. Because some of us are suffering emotionally. Carregando feridas de um passado que já se foi. Carrying hurts and pains from something in the past, mas parece que isso ainda está vivo e bem. But it seems that this is still alive and well nas nossas vidas, in our lives, na nossa rotina diária, in our daily routine.
Mas se o Senhor é o meu e o seu pastor, but if the Lord is my and your shepherd, se nós o temos como nosso Senhor, if we have Him as our Savior, nós temos juntamente com isso o refrigério da alma. We have with this the fact that He refreshes our soul. Quantos de nós estamos precisando de bálsamo emocional? How many of us need this spiritual, this emotional healing? Ele me guia. It says, He guides me. Ele me dirige, He directs me. E aqui entra um paradoxo. Here's a paradox. Que nós precisamos resolver a cada segundo das nossas vidas. That we need to deal with every second of our lives. Quem controla a minha vida? Who controls my life? Quem manda? Who is in charge? Porque o que o texto nos diz, what the text tells us, é que Jesus nos guia. It says that Jesus guides us. Ele nos guia pelas veredas ou pelos caminhos da justiça. It says that He guides us along the right paths. Ele nos conduz na direção certa. He guides us in the right direction. Para que a gente não tenha que decidir tomar a direção errada. So that we don't have to choose to go in the wrong direction. E é por isso que a gente precisa de refrigério da alma. That's why we need Him to refresh our soul. Porque muitas vezes a nossa emoção conduz as nossas decisões. Because a lot of times our emotions lead our decisions. Quando o bom pastor requer de nós obediência. When the good shepherd wants and requires of us obedience. Aqueles que têm filhos sabem o que eu quero dizer. Those of us who have children know what I'm talking about. Ou aqueles de nós que tivemos pais presentes, or those of us that had parents that were very present in our lives. Eu hoje dou graças a Deus pelos meus 3 babies, né? Vão ser sempre babies, né? Já uma vai fazer 30, outra 27, outra 22. O baby menor resolveu botar a tatuagem, então celeuma com a mãe dele lá. E o pai? The youngest baby decided to put tattoos. There's this big commotion at our house, basically with the mother. The father, you know, mãe, vou botar uma tatuagem. Mom, I'm going to put a tattoo. Ah, que tatuagem? Não, aqui no braço todo, the whole arm. Minha mulher está desesperada. The mother is freaking out. Mas eu lembro quando eles eram babies. I remember when they were smaller babies. E que a gente dava duro. And we would play hardball with them. Porque a gente queria ensinar o certo. Because we wanted to teach them what is right. E o texto fala aqui que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça. The text says here that the good shepherd, he guides us along the right path. Porque Ele quer que a gente tome a decisão certa. He wants us to make the right decision. E muitas vezes eu falava para os meus filhos, and a lot of times I would say to my children, que eles tinham 5 boas razões. They had 5 good reasons para obedecer papai e mamãe, to obey mom and dad. Mas eles sabiam que o papai, as 5 razões do papai eram maiores do que as 5 razões da mamãe. They knew that daddy's 5 reasons were much bigger
and greater than mommy's 5 reasons. Porque as 5 razões são uma mão aberta e uma boa de uma palmada. Because those are the 5 reasons. If you don't obey, you're going to get your butt smacked. Boom. Com carinho, with love. Porque não pode descarregar raiva. Because you're not supposed to unravel your anger, descontar nos filhos. Isso não é de Deus. And make your children pay for you being angry, e você espanca, and you beat them up. Não é isso. That's not what this is about. E porque a gente ama, because we love them, a gente quer discipliná-los, we want to discipline them, e ensiná-los a andarem no caminho certo. Teach them to walk in the right paths. E se nós como pai e mãe entendemos isso, and if those of us who are mom and dad, we understand this, imagina o bom pastor, imagine the good shepherd. E não é porque papai e mamãe dão um tapa bem merecido de vez em quando. Já levei muitos. Não estou estressado, não estou encabulado, eu sou muito grato. And it's not because mommy and daddy swat their kids to discipline them, and I've taken a lot of spankings, and I'm okay. I'm totally fine. I'm actually grateful. Mas não é porque a gente apanha que a gente chega à conclusão que papai e mamãe não me amam, não me querem. And it's not because we get butt whipped sometimes that we come to the conclusion, oh, mommy and daddy hate me and don't love me. Da mesma forma com Deus, the same way with God. Para que Ele nos guie no caminho certo, in order for Him to guide us along the right paths. Como ovelhas, as sheep, de vez em quando Ele tem que dar uma cutucada. Every once in a while, He needs to let us know. A sua vara e o seu cajado me consolam. Your rod and your staff, they comfort me. Não é porque Ele nos odeia, not because He hates us, mas é porque Ele nos ama, because He loves us. E Ele vai tomar medidas extremas por amor a nós, para que a gente ande no caminho da justiça. And He will take drastic measures for us to walk in the path of righteousness. Irmão, irmã, está sendo disciplinada por Deus? Brother, sister, are you being disciplined by the Lord? Tome isso como uma prova do amor dele por você e por mim. Take that as proof of His love for you and for me. Porque Ele quer que a gente siga o caminho da justiça. He wants us to walk along the right path. E é Ele quem nos guia. And it's Him who guides us. Por amor do seu nome. For His name's sake. Vocês sabem o que isso quer dizer? You know what that means? É o nome de Jeová que está em jogo. It's the name of Jehovah that is at stake. E se Ele é o nosso pastor, if He is our shepherd, se nós somos filhos do bom pastor, if we are children of the good shepherd, nós carregamos o nome e a marca de Cristo. We carry the name and the marks of Christ nas nossas vidas, in our lives. E qual é o pai e a mãe que aprecia ver um filho, uma filha, queimar a reputação do nome da família? And who is the mom, the dad that enjoys seeing a son, a daughter blemishing the reputation of the family? Por amor do seu nome,
é que Deus me guia. For the love, for His name's sake is that He guides me. Olha o próximo versículo, look at the next verse. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, even though I walk through the darkest valley. Não é se por acaso, it's not if by any chance, é quando, it's when. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, even though I walk through the darkest valley. E eu sei que tem gente aqui andando pelo vale da sombra da morte. I know that there are people here walking through the valley of shadow of death. Que estão sofrendo, that are suffering, emocionalmente, emotionally, espiritualmente, spiritually, financeiramente, financially, relacionalmente, relationally. Mas a promessa do bom pastor, but the promise of the good shepherd é a seguinte: mesmo que as coisas não vão bem, even if things don't go well, eu não temeria mal algum. I will fear no evil. Eu não preciso ter medo. I don't need to fear. Por quê? Why? Porque tu estás comigo. For you are with me. A tua vara e o teu cajado me consolam. Your rod and your staff, they comfort me. A vara e o cajado são os instrumentos de proteção. The rod and the staff, they are instruments, tools of protection. Mas o salmista diz que eu não preciso ter medo. The psalmist says, I don't need to fear, porque tu estás comigo. For you are with me. Eu lembro dos meus 3 pequenininhos. I remember each one of my 3 when they were little. Que chegou aquele momento deles dormirem lá no quartinho, sabe? And the time came for them to go sleep in their room. You know what I'm talking about? Que papai e mamãe querem ficar sós. Because mommy and daddy want to be alone. Precisam estar a sós. Need to be alone. Tem gente aí com 20 anos dormindo na cama de papai e mamãe. Estou brincando. E às vezes vinha um choro do outro quarto. And sometimes I would hear crying coming from the other room, ou uma mãozinha batendo na porta do nosso quarto, or a little chubby hand knocking on the door of our room. Papai, estou com medo. Daddy, I'm scared. Não tem nada melhor para espantar o medo. There's nothing better to scare away fear do que colinho de papai e mamãe. In the arms of mommy and daddy. Talvez tenha gente aqui nessa noite precisando de colinho do papai do céu. Maybe some of us here this evening need to be in the arms of our Heavenly Father. O medo é grande, the fear is great. O medo de viver, the fear of living. O medo de morrer, the fear of dying. O medo de seguir adiante, the fear of moving forward. E o Pai do céu, the Father in heaven, diz: vem para o colinho, come to my arms. Não precisa temer, you don't need to fear. Porque eu estou com vocês. I know you. E esse próximo versículo é um pouco difícil de explicar. This next verse is sort of hard to explain. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Em síntese, eu vou dizer o seguinte, just to keep it short, here's what I'm going to say. Tudo que a gente faz vai vir à tona, tudo. Everything we do will come to light, everything. Nós vamos prestar contas a Deus. We will be accountable to God. De tudo que a gente fizer, everything we do, bom e não tão bom, good and not so good.
E a ideia aqui, the idea here, é que quando essas coisas vierem à tona, when these things come to light, a gente vai ter muita razão para se envergonhar. We're going to have a lot of reason to be ashamed. Mas porque o Senhor é o nosso pastor, but because the Lord is my shepherd. E Ele unge as nossas vidas, and He anoints our lives. A unção é o sinal tangível da presença de Deus em nós. The anointing is a tangible sign of God's presence in our lives. Porque Ele faz isso, because He does this, nem os nossos inimigos vão poder apontar com razão para a nossa vergonha. Not even our enemies will have a reason or the right to point to our shame. Porque Deus pagou o preço da nossa vergonha. Because Jesus paid the price of our shame. Mas eu quero encerrar com esse último versículo, but I want to close with this last verse. Falando dessa certeza. I want to close with this last verse talking about this certainty. O versículo começa, o salmista diz, certamente, he starts off by saying surely, certamente, with all certainty. Não há dúvida, there is no doubt, não tem negócio, there's no negotiation. Eu estou afirmando categoricamente, I'm saying this like fair and square, com toda a convicção do mundo, with all the conviction in the world, certamente, surely, essa é a convicção, this is the conviction, e tem three, certamente que a bondade do Senhor me seguirá por todos os dias da minha vida. The first conviction is, surely God's goodness will follow me all the days of my life. Deus é bom. God is good. Fala para a pessoa ao seu lado, say to the person next to you, Deus é bom, God is good. Pode falar aí, God is good. Tudo bem, God is good. Não é bola de good não, é good de bom. Deus é bom. God is good. Na sua dor, Deus é bom. In your pain, God is good. Na sua tragédia, in your tragedy, Deus é bom. God is good. Certamente, surely, com toda certeza, você pode dizer isso, you can say that, Deus é bom, God is good, mas será que você crê? But do you believe? Certamente que a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida, não só de vez em quando. Surely God's love or His mercy, in another translation, will follow me all of the days of my life. Not just sometimes. Eu não consigo explicar a misericórdia do Senhor. I can't explain God's love or His mercy, in another translation. Eu não consigo, I can't. Mas a misericórdia é aquilo que preenche as lacunas quando a gente não entende o porquê. But mercy is what fills in the blanks when we don't understand why. Senhor, mas por quê? Lord, but why? Senhor, por que essa menina de 27 anos que ia se casar sábado que vem tirou a própria vida, Senhor? Lord, why did this 27-year-old beautiful young lady take her life?
when she was scheduled to be married next Saturday. Por que, Senhor? Why? Senhor, por que aquela pessoa tão boa? Lord, why did that? Because she was so good. Uma inspiração para todos nós, an inspiration to all of us. Pai, por que o Senhor permitiu que ela morresse de câncer do pâncreas? Father, why did you allow her? She was such a good person. That other lady, why did you allow her to die from pancreatic cancer? Senhor, essa família estava contando com a presença dessas pessoas no aniversário da filha. Father, this family was counting on the presence of so many family members on that girl's birthday. Pai, por que eles foram deportados? Father, why were they deported? Não tem explicação, there's no explanation. Mas a misericórdia do Senhor, but the mercies of the Lord, nos permitem lidar com isso. They allow us to deal with these things. E não tem resposta, Deus não é isso. Senhor, meu pai viveu até os 79. Lord, my father lived until he was 79. Ele driblou o câncer. He fooled cancer. Ele driblou Parkinson's. He dribbled Parkinson's disease. Pai, mas ele pegou um resfriado. Father, he got one virus. Resfriado. One virus. E o Senhor o levou e took him away. Meu pai, my father, que saudade que eu tenho dele. How I miss him. Certamente a misericórdia do Senhor me sustentará todos os dias da minha vida. Certainly, surely, the goodness and mercy of God will sustain me all the days of my life. E finalmente, and finally, a terceira certeza, the third certainty, certamente eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Certainly I will live in the house of the Lord forever. Habitar, dwell. O nosso lugar de morada não é aqui. Our dwelling place is not here. A gente está de passagem. We're on this journey, mas o que Deus preparou, what God has prepared, não é aqui, is not this. A prova maior, the greatest proof, é que essa saudade que a gente sente, this homesickness that we feel, é o maior sinal de que aqui não é o nosso lugar. Is the greatest sign that this is not our place. A gente tem saudade da eternidade. We're homesick for eternity. A Bíblia diz que Deus criou a eternidade, Ele colocou a eternidade nos nossos corações, nas nossas vidas. God said, the Bible says that God created eternity in our hearts. A gente anseia pelo lar celeste. We yearn for the eternal abode, the eternal dwelling.
Mas aí isso só é possível se nós pudermos afirmar como o salmista afirmou no primeiro versículo. But this is only possible if we can affirm, as the psalmist said in verse 1, o Senhor é meu pastor. The Lord is my shepherd. Ele é meu, He's mine. Eu já o aceitei. I've already accepted him. Eu já entreguei a minha vida a Ele. I've given my life to Him. Eu já decidi ouvir a sua voz. I've decided to hear His voice. Eu já decidi obedecê-lo. I've decided to obey Him e andar no caminho da justiça. I've decided to obey Him and walk in the path of righteousness. Eu já decidi que o Senhor é o meu pastor. I have decided that the Lord is my shepherd. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, close your eyes, bow your heads. Eu não sei de que forma a palavra de Deus impactou a sua vida. I don't know how the Word of God has impacted your life. É que a Bíblia diz que a palavra do Senhor nunca volta vazia. The Bible says the Word of the Lord never returns empty. Eu creio que assim como eu, I believe that just like me, alguém aqui precisava ouvir essa afirmação. Somebody else here needed to hear this affirmation. O Senhor é o meu pastor. The Lord is my shepherd. Alguém mais precisava entender, talvez pela primeira vez hoje. Somebody else needed to understand, maybe even for the first time tonight, que o Senhor, that the Lord, é quem cuida de nós, who cares for us, é quem nos ama, who loves us, quem nos disciplina, who disciplines us, quem nos guia na justiça, who leads us through justice, quem nos convida a habitar com Ele por toda a eternidade, who invites us to live with Him for all of eternity. E enquanto a gente canta uma música agora, as we sing the song, quero convidar você, todo mundo a fechar os olhos, baixar a cabeça. I'm going to invite everybody to close your eyes and bow your heads. Eu quero desafiar você. I want to challenge you. Se a partir dessa palavra preciosa de Deus, starting based on this precious word of God, esse salmo tão querido, this is a great song. Se Deus estiver chamando você a responder, if God is calling you to respond, de alguma forma, in one way, shape or form, talvez seja entregando a sua vida a Jesus, dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu bom pastor. Saying, Lord, I want you to be my good shepherd this evening. Pela primeira vez, for the first time, você nunca fez isso, you've never done this, mas hoje você entende que precisa de uma vez por todas. Today you're understanding, once and for all, você precisa entregar sua vida a Jesus. You need to hand your life over to Jesus. E se essa for a sua decisão de receber Jesus como seu bom pastor, that's your decision to receive Jesus as your good shepherd, você nunca decidiu antes, you never believed that before, you never made that decision before, eu quero te desafiar a fazer essa decisão hoje. I want to challenge you to make that decision today. Alguém aqui quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Does anybody here want to receive Jesus as your Lord and Savior? Levanta a sua mão, raise your hand. Eu só quero orar com você, I just want to pray with you. Levanta a mão, raise your hand. Se Deus estiver tocando o seu coração, if God is touching your heart, levanta a mão, raise your hand. Levanta a mão, deixa levantar a sua mão. Anybody? Alguém quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém, amém. Mais alguém? Anybody else? Mais alguém? Raise your hand, levanta a mão. Não fica com medo não, don't be afraid. Amém, amém, amiguinho. Ali atrás. 2 pessoas, quem mais? Who else? Se Deus estiver te chamando para ser filho dele, God is calling you to be His child, não hesita, don't hesitate. Levanta sua mão, raise your hand. Só quero orar com você, just want to pray for you. Mais alguém, anybody?
Mas se você já entregou a sua vida a Jesus, but if you already gave your life to Christ, e você está precisando do colo do Pai, and you need the Father's embrace, você precisa do refrigério da alma que só Jesus pode dar. You need the refreshing of the soul that only Jesus can give. Eu quero orar com você. I want to pray with you. Se essa pessoa for você, that's you. Levanta sua mão, raise your hand. Levanta a mão. Amém. Amen. Amém. Lá atrás. Amém. Amen. Pode baixar. Mais alguém? Who else? Levanta a mão, raise your hand. Aqui na frente, pode baixar. Amen. Aqui na frente também, pode baixar. Amen. Mais alguém? Esse é o seu momento. This is your moment. De tomar uma decisão ao lado de Cristo. To make a decision for Christ. A melhor decisão da sua vida. The best decision in your life. Mais alguém? Levanta a mão. Anybody else? Raise your hand. Eu só quero orar por você. I just want to pray for you. Mais alguém? Levanta a mão. Let's all stand. Vamos nos colocar de pé enquanto cantamos, as we sing. Vamos encerrar esse momento de culto. Let's sing and we're going to close this time of the service. Levantou a mão ou não, precisar de oração, vem aqui que eu quero orar com você.